Observatório, então, de Políticas Sociais, como eu disse na minha apresentação, ele é vinculado, ele é um contrato que nós fizemos entre a Casa Civil do Governo do Estado e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é um observatório novo, né? A gente está com... não chegamos a 1 ano de funcionamento ainda, chegaremos agora no final do ano a 12 meses. Então, ele é um observatório que está em construção, mas que já tem trazido para nós, do Estado do Rio Grande do Sul, resultados interessantes e uma motivação, na verdade, para que a gente continue e aperfeiçoe essa relação com os observatórios. Então, acho que, para a gente dizer assim, com muita tranquilidade aqui, acho que esse é um momento importante da gente fazer esse debate. Quando nós lançamos o RS Mais Igual no governo do Estado, foi no primeiro ano deste governo, né? Nós lançamos por lei, ele é uma política estadual defendida e garantida por lei hoje, vinculado ao Plano Brasil Sem Miséria do governo federal. E já na constituição deste programa, quando nós lançamos oficialmente e o governador sancionou a lei, nós já prevíamos a formação de um observatório para o acompanhamento desta política, né? Por que isso? Acho que é muito tranquilo, eu estava desde o nascimento deste programa lá na Casa Civil. Quando nós nos deparamos, então, com a necessidade e com o interesse em constituir um programa estadual vinculado ao Brasil Sem Miséria, que olhasse para essa situação de extrema pobreza no Rio Grande do Sul, nós nos deparamos com um conjunto imenso de dados, né? Dados que não se conversavam, dados que não conduziam o nosso trabalho para um lugar específico no Estado do Rio Grande do Sul. Onde estão mesmo esses extremamente pobres? O que eles pensam? Como é que a gente articula as políticas para esta população, fugindo daquilo que a gente sempre fez, né? E aí nós nos desafiamos desde o princípio a pensar um observatório de políticas sociais que pudesse nos retroalimentar constantemente em relação à execução deste programa e que pudesse abrir com a universidade também a possibilidade deste debate. Nós enfrentamos uma série de problemas, né? Porque nós, aqui, esta lei é de 2011, quando foi constituído o programa, e nós montamos uma proposta de observatório. E essa proposta ela passou a ser discutida dentro do Estado. A CAGE, que é a controladoria, né, que faz a gestão desse controle interno do Estado, não entendia muito a necessidade de constituir um observatório e que o governo gastasse, entre aspas, né, com isso. E nós fizemos um longo debate, longo mesmo. Este debate durou mais ou menos 1 ano e meio com a CAGE, para que a gente convencesse a controladoria da importância de constituir um observatório dentro vinculado ao Estado do Rio Grande do Sul que pudesse fazer esse debate conosco. Mas convencemos, felizmente, né? E aí constituímos, então, o Observatório de Políticas Sociais, com algumas questões bem importantes, assim, que a gente entendeu que eram centrais na análise deste observatório, né? A relevância do programa, a gente está falando aqui de situações voltadas à extrema pobreza, então a gente poder dimensionar que a relevância da intervenção pública mesmo, o direcionamento desses programas para a pobreza extrema, o número de beneficiários, o volume de recursos direcionados para esta população, a questão da origem, né, os programas que se misturam, né, o do governo federal, do estado, do município. A gente tem realidades bem diferentes no estado que precisávamos mapear, né? E este observatório nos possibilitou a temporalidade, sim, quais são os programas e projetos que foram constituídos a partir do RS Mais Igual e do Brasil Sem Miséria, para que a gente pudesse avançar na questão da erradicação da extrema pobreza, a articulação dos projetos e das ações ao Cadastro Único do Governo Federal, que é a grande porta de entrada para os projetos sociais, e a focalização, né? Onde eles estão, como que este programa está chegando exatamente neste público. Pode passar. Por que a gente pensou, e eu já tinha dito aqui, né, por que a gente retoma essa discussão da importância de ter um observatório dialogando constantemente conosco em relação a isso, né? Primeiro, trabalhar com a pobreza extrema, para nós, sempre se apresentou como um desafio, exatamente porque pobreza extrema não significa só
inexistência de renda, né? A gente entendia e entende, na execução deste projeto, que existe toda uma multidimensionalidade da pobreza extrema que a gente precisa avaliar, né? Desde o acesso aos serviços públicos, desde aquilo que é mais básico para o cidadão e para a cidadã, que depende dos projetos sociais do governo, até a constituição de projetos de emancipação mesmo, que dialoguem com essas famílias. E, para isso, a gente constituiu um programa que é formado com esses 3 eixos de intervenção e que precisaríamos, então, de reforço para poder avaliar esse impacto na vida das famílias. A integração dos projetos federal, estadual e municipal, em várias situações o município ou sem o município, mas com essa integração, e a identificação da necessidade de acompanhamento, monitoramento e mobilização territorial como ferramenta de informação e observação. Foi assim que nasceu a necessidade do observatório. Tá? Para que isso? E a gente tinha uma preocupação, né? Como eu disse inicialmente, nós não tínhamos dados precisos para a gente iniciar o trabalho. Mas a gente sabia que, muito mais do que reunir dados, nós queríamos fazer uma avaliação qualitativa também sobre a execução deste programa. E, por isso, a nossa proposta com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi ter um observatório que dialogasse, sim, com o quantitativo, mas que pudesse ter agentes de campo, de pesquisa, que pudesse também fazer o qualitativo com essas famílias, né? Avaliar o impacto do programa no início, no meio e na execução mais fim em relação ao programa. E a gente conseguiu. Pode passar. Então, aqui um pouco é o desenho de como se formou o programa, né? A gente partiu do mapa da pobreza, organizou os 3 eixos de intervenção para conseguir, então, a elevação da renda e o aumento das condições de bem-estar social das famílias. Hoje, para vocês entenderem, eu estou acelerando para não perder os 15 minutos aqui. Hoje, para vocês dimensionarem o tamanho do RS Mais Igual, no governo do Estado, hoje a gente tem no Estado do Rio Grande do Sul 437 mil famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Tá? Então, 100 mil famílias beneficiadas pelo RS Mais Igual. 100 mil famílias já passaram pelo nosso programa desde a sua constituição. Né? 370 mil pessoas, isso significa. Essas famílias, e isso é um dos dados do observatório também, né? As famílias, quanto mais pobres, mais são chefiadas por mulheres, né? Mais tem mulheres no comando dessa família. Então, 97% das famílias beneficiadas pelo programa são chefiadas por mulheres. Em 476 municípios do Estado do Rio Grande do Sul atendidos, por incrível que pareça, tem 23 municípios no Estado do Rio Grande do Sul que não têm pobreza extrema, que não têm famílias com esta característica. Então, eles estão fora. O investimento do Estado que alcança 100 milhões nesses 3 anos de execução. Então, acho que uma das coisas que é muito importante para mim, é muito simbólica, acho que além de entrar nos dados assim que o observatório já produziu para nós, acho que tem uma grande questão que foi apresentada pelo observatório, e para vocês entenderem o quanto ele caminhou junto conosco na constituição desse programa, que nós iniciamos o programa RS Mais Igual, tendo como transferência de renda um foco muito específico. Em 2012, nós iniciamos o eixo da transferência de renda direcionada para famílias que estavam no processo de qualificação profissional. Era um valor fixo que a gente repassava para as famílias que faziam o processo de qualificação. Neste processo, nós começamos a acompanhar essas famílias, e muito mais do que acompanhar essas famílias, acompanhar as famílias que não conseguiam entrar para o processo de qualificação profissional. E o observatório nos mostrou o quanto nós estávamos no caminho errado, né? Nós não estávamos no melhor caminho. O melhor caminho era dar as condições para que aí sim a família fizesse a qualificação profissional. Né? Nós tínhamos que inverter esta lógica. E, a partir desse estudo que nós realizamos junto com o Observatório de Políticas Sociais, nós repactuamos o programa RS Mais Igual com o Brasil Sem Miséria. E aí nós dissemos o seguinte: nós optamos por um público específico no Estado do Rio Grande do Sul, que também, junto ao Observatório, nós estudamos, que são as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos,
porque a gente identificou que ali está os males mais duros da extrema pobreza, né? Então, ali a gente estudou a questão da mortalidade infantil, da insegurança alimentar e de um conjunto de doenças, enfim, que não permitem que essas crianças cheguem na idade escolar em condições de aprendizado, em condições de se constituírem, né? E a necessidade da gente investir, então, neste público, que era um público grande, um público importante no estado do Rio Grande do Sul, que precisava deste olhar especial. Então, nós repactuamos o programa, voltando, então, saímos do processo da condição e colocamos a condição de extrema pobreza para que essas famílias evoluíssem. E, para isso, a gente tem muito carinho em dizer isso, que deu certo, que o Observatório hoje tem nos mostrado que o caminho que nós construímos juntos, hoje dá resultado, né? A gente incluiu famílias extremamente pobres, que têm crianças de 0 a 6 anos e renda bem mais baixa, né? Uma das questões que nós fizemos aqui é que nós elevamos o patamar de extrema pobreza, né? O patamar nacional é R$ 70 per capita, nós elevamos a R$ 100 per capita, desde que a família tenha uma criança de 0 a 6 anos. Então, o Estado do Rio Grande do Sul garante renda para que nenhum membro da família viva com menos de R$ 100 per capita. E quando a gente constituiu isso, nós começamos a ver a evolução dessas famílias do ponto de vista da superação, não só imediata da extrema pobreza, porque a superação imediata com a renda a gente consegue garantir, mas que a gente via também a construção de um caminho de superação a longo prazo, né? A superação mais definitiva. A gente não tem dúvida, quando olha para esse público e olha para os resultados do observatório, que onde a gente quer chegar é um lugar onde, daqui a pouquíssimo tempo, essas crianças de 0 a 6 anos consigam não ser mais adultos extremamente pobres. E é atacando este público, atacando, entre aspas, né, horrível dizer isso, mas é com este público que a gente acredita, na verdade, romper um pouco com esse ciclo de extrema pobreza que muitas famílias entrevistadas, inclusive pelo Observatório, ela é da avó, da mãe, né, do filho, e aquilo vai se reproduzindo. Então, um pouco é da gente romper com esse ciclo que acaba trazendo isso para todas as famílias. Então, o Observatório ele nos apontou questões muito importantes, né? Questões de compreensão sobre as famílias, enxergarem se existem programas de erradicação da extrema pobreza, tanto federal quanto estadual. 84% afirmam conhecer. Mas acho que, para mim, não entrar aqui nos dados, porque não vai dar tempo, agora, essa semana, a gente vai receber da URGS, aliás, na semana que vem, a gente vai receber da URGS o relatório final de observação daquilo que nós planejamos até agora. E aqui já são dados adiantados, na verdade, mas que achei que era interessante trazer aqui para a nossa conversa. Então, por exemplo, a condição de vida dessas crianças e dessas famílias que estão incluídas no RS Mais Igual, né? 91% tem frequência assídua nos postos de saúde e no acompanhamento dos agentes de saúde. 97% das crianças beneficiadas pelo programa têm pesagem, medição e vacinação em dia e acompanhamento prioritário no posto de saúde. 95% tem água encanada, 60% saneamento básico. 97% afirmam que o Bolsa Família permitiu uma alimentação básica para essas famílias. O que eu costumo dizer é que garantiu o arroz com feijão. O RS Mais Igual permitiu que essas crianças pudessem comer legumes, verduras e outras questões importantes ali para a alimentação e desenvolvimento dessas crianças. Acho que, só para a gente pontuar aqui algumas coisas, né? As famílias do RS Mais Igual passaram a integrar a rede de atendimento da assistência, da saúde, da educação. 76% das famílias que não tinham essa frequência assídua nessa rede passaram a integrar, então, esta rede. Capital simbólico, que também é uma coisa que a gente procura encontrar via observatório, né? 86% das famílias do RS Mais Igual se sentem felizes por ter encontrado esta rede de atendimento. 74% se sentem seguros em relação ao futuro. E acho que é importante dizer que dessas famílias, o resultado que para nós vale ouro
é um resultado que dialoga com a emancipação dessas famílias. A gente teve, em março agora desse ano, uma atividade no Palácio, representando 4.000 famílias do RS Mais Igual, que foram até o governo do Estado e devolveram seus cartões. Famílias que entraram para os cursos de qualificação do Pronatec. A gente tem mais 1.200 famílias agora que estão tirando a carteira de habilitação social, né, a CNH Social, que é um projeto vinculado ao RS Mais Igual, que podem trabalhar hoje como motorista de ônibus, caminhão, táxi, moto, né, e não dependerão mais desses programas. Então, outra questão importante, a dimensão do gasto do benefício. As famílias apresentaram para nós aquilo que o recurso que é da transferência de renda, aonde esse recurso é aplicado. Então, a gente sabe que grande parte desse recurso é em alimentação, né? Depois, saúde, vestuário e eletrodomésticos. Outra questão que foi muito importante para o Estado, e vocês imaginam que a gestão, eu estou voando aqui porque me deram 5 minutos, a gestão de uma política desse tamanho no Estado, para um Estado que tem 476 municípios, né, que apresenta quase 100.000 famílias extremamente pobres com esse perfil, era de como que a gente chega nessas famílias e consegue sensibilizar essas famílias que elas estão entrando para um programa de erradicação da extrema pobreza, que ele não é para sempre, mas que ele é um caminho, né, que deve ser trabalhado junto com essas famílias para que, em breve, elas não dependam mais desses recursos de transferência de renda. E aí nós iniciamos um processo de caravanas da inclusão, que deu início em abril de 2013 e que nos surpreendeu muito, né? Um dos mitos, aqui eu não vou conseguir chegar mais adiante, mas isso eu acho que vale a pena dizer, um dos mitos que se quebra é que essas famílias não têm desejo de participar de nada, né? Ficam alienadas aguardando a morte chegar, né? Que a gente escuta muito por aí. E as caravanas da inclusão foi uma das coisas que mais nos surpreendeu, porque nós passamos, e hoje a gente já atingiu 90 caravanas da inclusão, que aconteceram de formas regionais no Estado do Rio Grande do Sul, e que a gente reuniu mais de 75.000 famílias por esse nosso grande roteiro. Nessas caravanas, além da transferência de renda, nós falávamos do acesso aos serviços públicos e nós tratávamos da qualificação profissional. Por incrível que pareça, com todas as formas de divulgação que a gente utilizou, os cartazes, propaganda, na rádio, e todos os instrumentos que a gente utilizou para falar das caravanas e para falar do programa, o Observatório nos mostrou que a grande ferramenta de comunicação foram as caravanas da inclusão, né? E nos apontaram isso nas falas dos beneficiários, porque as falas todas eram gravadas, né? As entrevistas todas eram gravadas, e nos mostraram isso, que as caravanas da inclusão foram a grande forma de envolvimento desses beneficiários com o programa, e mais do que isso, por incrível que pareça, no município, obviamente, a Paola não é beneficiária, mas daqui a pouco ela ouviu na comunidade que vai ter uma reunião, ela vai também, né? Depois que ela descobre para quem é direcionado o programa, essas famílias elas serviram como... agora me fugiu a palavra, mas elas disseminaram a informação do RS Mais Igual nos municípios. Então, tem várias falas. Eu fui numa reunião lá, eu descobri o que é o programa, eu não sou beneficiária, mas a minha vizinha veio aqui, bateu na minha porta, me disse, olha, tu não foi na reunião, mas tu tem criança de 0 a 6 e acho que tu é do RS Mais Igual. Então, a gente teve um envolvimento direto dessas famílias e o observatório que acabou nos conduzindo. Então, acho que para fechar essas questões, acho que muito mais do que só direcionar o nosso programa, e eu garanto para vocês que o observatório caminha conosco e vai direcionando a condução dessa política pública do ponto de vista do governo do Estado, sem nenhuma dúvida eu digo isso, ele nos ajuda a romper alguns mitos que programas como esse propõem, né, no senso comum e que a gente acaba reproduzindo em muitas situações, né? Então, pegar esses dados, poder se apropriar desses dados e continuar trabalhando com este programa, para nós é um prazer, assim, porque nesse próximo relatório, né, a gente consegue romper algumas coisas, né? A gente, quando lançou um programa voltado a crianças de 0 a 6 anos, a primeira bomba que a gente levou é assim, agora vão ter um monte de filho, né? Que é uma coisa comum, é do senso comum, né? Achar que as pessoas vão só
se reproduzir, né? E não é. Na verdade, a taxa de natalidade vem diminuindo cada vez mais. E a taxa do Rio Grande do Sul, inclusive, é uma das menores do Brasil, se for tratar das famílias extremamente pobres. Para vocês poderem comparar, a taxa de 3,8 filhos no Nordeste e aqui é 2,4. Então, as famílias aqui do Rio Grande do Sul, as extremamente pobres, este foco do RS Mais Igual, a taxa de natalidade tem diminuído cada vez mais. As famílias não sabem usar o benefício. Mentira. Os recursos, na sua grande maioria, são voltados à alimentação, à criação das crianças, ao vestuário e à escolarização. Os programas de transferência de renda criam efeito de acomodação. Também não. De 7 em cada 10 beneficiários têm trabalho e declaram a sua renda, mesmo que baixa, no Cadastro Único do Governo Federal. As famílias pensam no futuro, quando são entrevistadas, apresentam uma grande vontade de ampliar a sua escolaridade, de ter uma casa digna, de ter trabalho e de que suas crianças tenham um futuro muito melhor do que elas tiveram, né? A questão da participação, eu já falei das caravanas, e principalmente, né, os recursos de transferências de renda para essas famílias extremamente pobres são recursos perdidos. Não é. A gente tem um estudo que foi apresentado pelo IPEA e que a ONU confirmou agora quando o Brasil saiu, né, da situação de fome, né? Cada real investido em transferência de renda tem um retorno de 1,78 na economia. E mais do que isso, o efeito multiplicador dos recursos no consumo final das famílias. Essas famílias do Bolsa Família, essas famílias do RS Mais Igual, não são famílias que guardam dinheiro embaixo do colchão. Elas consomem no mercadinho da comunidade, elas consomem na ferragem que está na esquina. E a gente viu nos municípios que nós passamos o quanto isso faz diferença também para a economia do município. Sem o Bolsa Família, sem o RS Mais Igual, certamente os municípios teriam um impacto muito maior na sua vida econômica. Eu coloco, então, à disposição os nossos contatos. A gente tem o Facebook também do RS Mais Igual, se vocês quiserem acompanhar o programa. Eu fico à disposição, meu tempo acabou, eu já estou sendo avisada aqui há horas. E eu agradeço aqui o convite, a participação, porque a gente pretende que este observatório continue produzindo cada vez mais informações que possam direcionar as políticas sociais. Eu dizia isso para o professor Marcos Sepic, que é o coordenador do Centro de Estudos Internacionais de Governo, que faz a parceria conosco, que um dos grandes desafios é a gente estar no governo do Estado e entender que a universidade pode direcionar, sim, pode nos ajudar na condução desses trabalhos. Então, muito obrigada pela participação aqui.